orar para que Deus possa falar conosco. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Quebra barreiras, quebra tudo aquilo, Deus, que tem nos prendido, que tem nos afastado do centro da Tua vontade, que essa palavra seja poderosa sobre a vida de todos que estão aqui e que estão nos assistindo, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre algo que eu já falei outras vezes, mas eu acredito que o Espírito Santo tem algo novo para acrescentar nessa noite, que é sobre os desafios da vida. Eu diria, quase com certeza, que todo mundo aqui tem desafios à sua frente. Alguns são familiares, outros são financeiros, outros são em relação ao futuro, outros que estão querendo casar, por exemplo. Então são tantos desafios que nós temos à nossa frente. O desafio, por exemplo, de criar filhos, de constituir família. E nós não podemos ignorar o fato de que todo ser vivo tem desafios a enfrentar, e são esses desafios que nos moldam e nos tornam quem somos. Eu nem falei só seres humanos, eu falei todo ser vivo tem seus desafios. Um pintinho, por exemplo, na hora de sair do ovo, ele precisa quebrar o ovo para sair. Se você o ajuda a sair, você na verdade está complicando a vida dele, porque na hora que ele força para sair, o desafio de sair da casca faz com que ele tenha a sua musculatura fortalecida. É como uma borboleta que precisa sair do casulo. Você não pode ajudar uma borboleta a sair do casulo, porque se você a ajuda, ela provavelmente vai perder a força que ela precisa para poder dar o seu primeiro voo. Então, o desafio de sair de dentro daquele casulo a fortalece para que ela possa voar mais longe. Então, nós muitas vezes temos que saber até mesmo como ajudar, porque às vezes ajudar é também não fazer nada, é permitir que as pessoas tenham suas próprias experiências. Nós pais, por exemplo, precisamos entender os momentos de deixar nossos filhos terem suas próprias experiências. Porque se você os poupa demais e os esconde demais da vida, eles podem se tornar pessoas tão frágeis a ponto de não conseguir lutar diante de um problema. Então, os desafios eles são necessários. Um ser humano que precisa, por exemplo, de anticorpos, para lutar contra os desafios das enfermidades, e assim por diante. E eu penso que só existe uma coisa gratuita de verdade na nossa vida, é a salvação. E olhe lá que nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor, Salvador, para que nós possamos realmente ter acesso à vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Os desafios, eles têm duas missões específicas. A primeira é abalar a nossa fé e a nossa confiança em Deus e nos levar a desistir. Alguém aqui, por acaso, algum dia da sua vida já pensou em desistir? Levanta a mão. Como sempre, eu vou fazer a segunda vez a mesma pergunta. Alguém aqui, diante de um desafio da vida, já pensou em desistir? Está vendo só? Eu já pensei várias vezes. Porque os desafios, eles vêm e muitas vezes eles te espremem, eles te confrontam e te levam a pensar que você não vai conseguir. Segunda missão do desafio é nos moldar e nos tornar pessoas mais fortes, mais sábias e melhores. Um desafio, quando ele é vencido, ele te torna alguém melhor do que você era antes. Você concorda comigo? Te torna alguém mais forte. Já ouviu aquela frase do brasileiro, a gente vai ficando com couro grosso. Não é assim? Contra as dificuldades da vida. Agora a minha pergunta é, que opção você vai escolher? Que opção nós vamos escolher? A opção de desistir ou a opção de vencer, lutar, vencer e nos tornar mais fortes? Vou te dar uns exemplos simples de alguns desafios. O desafio de amar. Vai me dizer que amar é fácil? Não é fácil amar pessoas imperfeitas. Vai me dizer que é fácil amar o teu marido no meio de uma briga? No dia que ele esqueceu o teu aniversário de casamento, me diz que é fácil amar ele. Amar o teu namorado no dia que você pensa que ele chega com flores e na verdade não trouxe nada, mas por quê? Que dia é hoje? É simplesmente o dia que nós começamos a namorar.
Me diz que é fácil. Eu quero ver se você ainda continua amando, é porque você realmente ama. O desafio de perdoar. Quantas pessoas com dificuldade em perdoar? Com o coração entulhado. Uma vez aconselhando um casal, no meio do aconselhamento, a irmã começou a falar sobre as coisas que o marido havia feito com ela e disse assim: lembra fulano, quando você fez aquilo comigo dia 5 de novembro, 20 anos atrás? Eu olhei para ela e disse assim: irmã, a senhora guardou isso? A senhora sabe o dia da semana, ela sabia que era num sábado, o dia do mês, 20 anos atrás, quando o marido disse uma coisa que a constrangeu, ela tinha aquilo guardado. Gente, minha esposa estava comigo, 20 anos de casamento. Vai me dizer que isso é fácil, o desafio muitas vezes de perdoar. Mas eu quero que você saiba que perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Você precisa fazer. Eu até lembrei do casal que foi casado por 50 anos, uma história verdadeira. E o marido todo dia, amoroso, saía para ir na padaria comprar o pão. E ele gostava de comprar aqueles pães bisnaga, sabe? E o que ele fazia? Ele cortava o meio do pão e dava para a esposa e comia as pontas. 50 anos de casado, e aí ela comia o meio do pão, ele comia as pontas. Quando deu 50 anos de casado, que ela disse assim: eu acho que estamos chegando ao final da vida. Ela tomou coragem e perguntou para o marido: vem cá, amor, por que durante esses 50 anos você come as pontas e me dá o meio do pão? Você sabia que eu gosto das pontas? Aí ele olhou para ela e disse assim: poxa, eu estava fazendo por amor, porque eu gosto mesmo é do meio do pão. Então os dois passaram 50 anos de casado, um comia a ponta e o outro o meio, fazendo um por amor ao outro, né? Então fica a lição para que você tenha muito diálogo no seu relacionamento, antes que você descubra 50 anos depois que está comendo a parte errada do pão. O desafio de recomeçar diante de um erro, não é difícil. Você cometeu um erro, você está se culpando por causa daquele erro, mas você não pode se entregar, você tem que recomeçar. O desafio de ser pai, isso requer muito de um homem, ser pai. É difícil, irmão. De vez em quando eu dou uma palmada no meu filho. Ontem à noite foi um dia. Dei uma palmadinha nele, botei ele para dormir, por causa de uma coisa que ele fez. Mas você não sabe, eu dormi com o meu coração cortado. Eu dormi com o coração apertado, porque eu tinha dado uma palmadinha no meu filho. Então, é difícil até para corrigir. O desafio de ser mãe, que já começa carregando alguém por 9 meses, ainda sofre dores terríveis para trazer ele à vida. O desafio de casar. Me lembro da minha esposa, nós na lua de mel, noite de núpcias, no outro dia, eu vou na sacada do hotel que a gente estava, ela está em pranto, chorando. Falei: meu Jesus, o que foi que eu fiz? Será que ela se arrependeu? Chorando, eu disse: o que foi que aconteceu? Saudade do papai e da mamãe. Verdade. Saudade de casa. Eu falei: fica calma. Teus pais podem ir em casa a hora que eles quiserem. Nossa casa, a casa deles. Hoje minha sogra mora até lá em casa. Mas minha esposa estava assim, aflita. Saudade do meu pai. Se entregou a um homem. Saiu de casa pela primeira vez. Então o coração apertou. O desafio de casar. E o desafio de quem ainda vai casar, que está preocupado. Como é que eu vou comprar a geladeira? Comprar o fogão? O que eu vou fazer, meu Deus? Isso e aquilo. O desafio de ir para a faculdade. Se for uma faculdade particular, o desafio de pagar. Se for uma pública, você também tem que fazer isso. E quem sai de Castanhal todo dia e volta de Belém para estudar, às vezes virando à noite, para poder fazer uma prova. Os desafios, meus irmãos, que muitas vezes nos fazem pequenos, nos sentimos incapazes diante deles. O desafio de um sonho. Alguém já disse que o cemitério tem o solo mais rico em sonhos que nunca foram realizados. Mas nós temos que sonhar e lutar por nossos sonhos. Você quer ver um desafio para mim? Há 10 dias atrás, essa cirurgia aqui. Foi um desafio. O médico disse: você tem que ficar de jejum desde 10 horas da noite,
anterior à cirurgia. Tudo bem. Mas o que é que acontece? A cirurgia ia ser 1 da tarde, aconteceu 7 da noite. Minha cabeça estava explodindo. Eu, de tanta fome, já tinha vomitado o que podia, o que não podia. Na hora que eu entrei, primeiro desafio, chega um camarada e diz assim, tira toda a roupa. Aí você vai ficar nu diante de uma pessoa que você nunca viu na vida. Aí ele te traz uma bata. A bata que ele trouxe foi enganada, era de criança, parecia uma mini saia. E aí eu fechei aquele negócio e saí com a bata. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer, isso é de criança, rapaz. Não, senhor, não tem jeito. Agora passe um lençol. E eu amarrei um lençol e saí com a ajuda da minha esposa e fui. Chega no centro cirúrgico, te põe numa sala, eu passando muito mal, com fome. Eu falei que eu vou já pedir para esse médico para comer um misto quente e tomar um café com leite. Estou passando mal. E aí eu falei assim, rapaz, eu vou desistir disso. Eu não estou bem. Mas aí chegando diante daquela lanterna gigantesca, né? E aí o camarada chegou e começou a puxar a minha veia, buscar a minha veia. E disse assim, eu sou anestesista tal. Até aquele momento eu quase que disse assim, irmão, eu vou desistir. Mas eu respirei fundo e disse, não, daqui eu só saio operado. Daqui eu vou sair assim. E aí saio. Foi engraçado porque quando eu voltei para o quarto, depois veio um senhor que tinha operado do coração, estava na UTI. O homem, irmão, tinha pino no braço e no cotovelo. Tinha operado de hérnia. Tinha tirado o apêndice. E também a vesícula. Agora estava operando o coração. Eu disse, esse homem é um Robocop. Eu só estava na primeira. Só na primeira. Mas quantos desafios, não é verdade? E o medo que dá de você entrar num centro cirúrgico. Mas sem os desafios, nós nos tornamos pessoas fracas e facilmente atingidas. Ou seja, nos tornamos pessoas moles para a vida. Você sabe que tipo de homem eu tenho me tornado? Aquele que chora depois. Eu sou o tipo de que, quando o problema acontece, eu resolvo. Depois eu vou chorar. Depois eu vou prantear diante de Deus. Mas antes eu vou lutar para que aquilo seja resolvido. E a essência da palavra de hoje é nos lembrar que nós sempre teremos desafios. Olha para o irmão do seu lado e diz assim, irmão, fica em paz que os desafios eles vêm, não precisa orar. Não precisa pedir para Deus, eles vêm. Vem de graça. Também para nos lembrar que nós temos o que é necessário para continuar lutando. As armas que precisamos nos foram disponibilizadas por Deus. Você pode dizer glória a Deus? E para nos lembrar de que nós podemos vencê-los. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que o possais suportar. Diante de um desafio como esse, Deus já vai te dar aquilo que é necessário para que você o vença. E eu quero usar alguém muito especial, que foi uma das pessoas mais desafiadas da Bíblia, Davi. A história de Davi é uma história desafiadora, é uma história tremenda. E a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, mandado por Deus para poder consagrar o novo rei. E quando chega lá, todos os filhos de Jessé passam por Samuel e não é nenhum deles. Até que Samuel diz assim a Jessé, me diga uma coisa, acabaram os teus filhos? Está lá em 1 Samuel 16:10. Acabaram os teus filhos? E Jessé diz, não, ainda tem o menor, o mais moço, que está lá cuidando das ovelhas. E o profeta diz o quê? Manda chamá-lo. Até que ele chegue, nós não vamos nem nos assentar. Vou ficar esperando ele aqui em pé. Vou ficar esperando ele chegar aqui. E é interessante que a Bíblia diz que quando Davi chega, então Samuel toma o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Nesse momento, escute, nesse momento da história bíblica, se iniciou claramente um novo tempo na vida de Davi. Ele não começou a reinar assim que foi ungido, mas antes passou por extremos desafios em todas as áreas da sua
vida. Eu fico pensando, um adolescente, um menino, os historiadores, os teólogos acreditam que por volta dos 17 anos de idade, simplesmente é ungido rei. Imagina a cabeça desse menino, não é verdade? Com tamanha responsabilidade sendo colocada sobre ele. Eu penso que Davi foi desafiado na sua coragem. Ele foi desafiado no meio da sua família, com seu trabalho, com seu caráter. Davi foi desafiado em todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, uma responsabilidade é uma responsabilidade. Eu contei uma vez para vocês que eu estava no Angelim, no culto de 5 da tarde no domingo. 3.000 pessoas. Quando o meu pastor olhou para mim e disse assim, sabe quem vai pregar hoje? Isso já na hora da pregação, assim para passar para o pregador. Eu falei, não. Ele disse para mim, é um pastor branquinho lá de Castanhal. Eu era o único, irmão. Você não sabe, eu era branco, eu fiquei verde. Comecei a passar mal, me desarranjei inteiro. Eu desmaiei, me levaram carregado para a casa de uma vizinha, a igreja. Quando eu acordei, minha esposa estava com um caderno assim, me abanando, ó. Abanando assim. E aí eu voltei, foi passando a hora, eu escutei que outra pessoa estava pregando. O que é que eu fiz? Voltei. E fiquei para o culto das 7. Escute. Fiquei para o culto das 7 da noite. O que foi que aconteceu? Pastor Joaquim olhou para mim e disse assim, meu filho, você passou mal? Eu falei, passei muito mal, pastor. O que foi que aconteceu? Eu não sei. De repente eu comi alguma coisa estragada. Passei mal. Aí ele disse assim, mas você está bem agora? Eu estou muito bem, graças a Deus passou. Então tá bom, você prega agora no culto das 7. Irmão, você não sabe o desafio de subir naquele altar. Eu nunca falei tanta bobagem em toda a minha vida. Foi tão terrível que quando eu desci eu não sabia o que eu tinha pregado. Se o que foi que eu falei, nem minha esposa soube me dizer. Você falou de tanta coisa que eu não sei dizer sobre o que realmente você queria ensinar. Perdido. Eu não sei nem como o pastor Joaquim continuou me convidando para pregar. É porque realmente ele me ama, eu acredito. E investe na vida daqueles que ele ama. Mas 10 anos se passaram. 10 anos de história se passaram. E a Igreja Batista do Angelim, então, estava completando 25 anos de história, de vida. Pastor Joaquim decidiu escolher um pastor, dentre todos os pastores da aliança, e são muitos. Eu estimo pelo menos umas 200 igrejas. Dentre todos esses 200 pastores, o pastor Joaquim me convidou para estar ministrando os 25 anos da igreja. Eu subi naquele altar, não como o mesmo Heber de 10 anos atrás. Eu não subi naquele altar como um dos melhores pregadores, mas eu subi naquele altar tendo uma história, tendo vencido desafios, tendo passado por situações que quase acabaram com a minha vida. Então eu subi naquele altar e eu tinha algo para falar. Quando eu desci, eu me senti muito orgulhoso, entenda, no bom sentido, feliz, quando o meu pastor disse para mim assim, filho, parabéns, você cresceu. Parabéns, meu filho. Você realmente, você está diferente. Porque os desafios me levaram até aquele momento. Então entenda que os desafios vêm, mas eles vêm para também abençoar a sua vida. José, quantos desafios enfrentou antes de se tornar governador do Egito? Recebeu o descrédito da família em relação aos seus sonhos. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Foi acusado de tentativa de estupro pela esposa de Potifar. Esquecido na prisão pelo copeiro de Faraó. Olha tudo que esse homem viveu durante anos, até se tornar um dos homens mais poderosos de todo o Egito. Eu te pergunto, como você está se portando hoje? Como você está se portando diante dos desafios que têm se apresentado diante de você? Como você tem se posicionado diante das circunstâncias da tua vida, diante dos problemas que têm acontecido na tua vida?
Não esqueça o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Deus quer fazer algo muito tremendo na história da tua vida. Mais do que qualquer problema que tenha começado, Deus ele quer te levar a um final de vitória. Deus ele quer te conduzir a um final abençoado. Eu sempre disse para mim mesmo, diante de tantas vezes em que eu pensei em desistir, sabe uma das coisas que mais pesou? Foi pensar em um dia olhar para trás, olhar para a história da minha vida e dizer, desisti. Sabe outra coisa que pesou? Foi o meu filho contar a minha história. Eu penso, como meu filho contaria a minha história? Eu não posso desistir por Deus, por mim, por minha esposa. Eu não posso desistir por meu filho. Eu preciso lutar para que um dia, mesmo quando eu não estiver mais nessa terra, o meu filho possa contar a história de que o pai tem uma história bonita para contar, de vitória diante de Deus. Eu olho esses pastores mais velhos. Tem um pastor que eu admiro muito, além do meu próprio pastor, pastor Joaquim Neto. Um pastor de São Paulo, Carlos Alberto Bezerra. Ele é um pastor já idoso, mas um homem que tem uma história tão bonita como o servo de Deus. Eu vejo os vídeos dele na internet, ele sempre termina dizendo assim, eu gravei esse vídeo porque eu amo você, você é importante para mim. Eu vejo tanta sinceridade naquele homem, um amor tão profundo pelas pessoas, e isso me faz admirá-lo, isso me faz querer terminar a minha história dessa forma. E eu quero te falar sobre algumas coisas que os desafios vão causar na tua vida. Primeiro, eles vão te afirmar e eles vão te trazer segurança. Eles vão te tornar alguém que realmente está firme nos propósitos de Deus. Então tenha calma. Dá uma respirada fundo aí. Tenha calma. Porque nenhum desafio verdadeiro, autêntico, será vencido da noite para o dia. Você vai precisar lutar por um tempo. Nós temos que ter cuidado com o imediatismo. Tem gente que quando tem um problema, ele quer resolver logo. Eu já fui assim. Da noite para o dia querer resolver rapidamente. E assim você atropela muitas vezes os processos de Deus para a sua vida. Saiba como lidar com o problema. Mas também nós precisamos ter cuidado com a procrastinação. Tem gente que já não é acelerado, ele é desacelerado. Sabe aquela conversa que você precisa ter com a tua mulher faz anos e você nunca tem amanhã? Não, deixa passar o final de ano, deixa passar isso. Eu me lembro de uma moto que eu tinha, decidi doar e doei essa moto para um pastor amigo meu. Esse pastor já vendeu para outro, que vendeu para outro, que passou para alguém. E eu sempre dizendo, amanhã eu passo para o nome dele. Amanhã eu passo para o nome dele. E as multas começaram a chegar. A ponto da minha esposa quase perder a carteira de habilitação, porque a moto estava no nome dela. E ainda está. Sabe por quê? Porque essa moto ela está no interior do interior, de algum lugar do mais interior. E ninguém mais sabe para onde ela foi, aonde ela está. E hoje tem um pedido de busca e apreensão desse veículo, caso ele seja encontrado. Mas tivemos que fazer um boletim de ocorrência, explicando o problema, para que ela não perdesse a carteira. E olha lá que outro dia me ligaram da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, dizendo que eu sou proprietário de um caminhão. Tem documentos lá com a minha assinatura, eu sou caminhoneiro na ANTT. Falei, minha senhora, eu sou pastor. Olha só as situações que a gente muitas vezes tem na vida. Então não procrastine, não empurre com a barriga. Amanhã não. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Podemos sofrer, pode ser difícil, mas eu quero te dizer, Deus ele vai te abençoar. 2 Timóteo 5, 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade.
Meus irmãos, antes de matar Golias, Davi havia lutado com o leão e com o urso. Já pensou isso? Todos os grandes homens de Deus que encontramos na Bíblia foram forjados de desafios menores até os maiores. Jesus foi um deles. Moisés, Daniel, José, Elias, Paulo, Pedro. Pedro, antes de pregar para uma multidão e ver milhares de pessoas se convertendo, ele negou Jesus. Ele realmente desistiu em algum momento. E quantos outros homens nós vemos na Bíblia? Mas eu quero te dizer que os desafios, eles vão te afirmar. Eles vão te trazer a autoridade. Os desafios vão construir sua autoridade diante de Deus e dos homens. Isso é tão interessante. Porque tem um momento na Bíblia que um cara vai tentar expulsar um demônio. E o demônio diz assim: olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você, eu não sei quem você é não. E deu um ataque no camarada que não foi brincadeira. Mas quando você tem autoridade, você ouve aquelas histórias em que um homem cheio de Deus chega numa casa. Isso aconteceu aqui conosco. Não foi comigo, foi com outro irmão. A pessoa estava possessa num cômodo da casa. Quando o irmão chegou, o demônio disse assim: rapaz, irmão, o fulano chegou. Então tá bom, saiu. Quando o irmão chegou para visitar a mulher, para expulsar o demônio, ela estava livre. Porque ele sabia que ia ter que sair. Porque o homem era um homem cheio do Espírito Santo. Então havia uma autoridade sobre a vida dele. E é interessante que há um momento que Davi está voltando de uma guerra, de uma batalha, e as mulheres começam a cantar. Está lá em 1 Samuel 18, Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Mas eu quero te dizer que essas mulheres não estavam cantando no dia que Davi se posicionou de frente de Golias. Porque quando Davi chega lá com Saul e diz assim: ei, rei, esse cara está afrontando o exército do Deus vivo. Vamos ter que fazer alguma coisa, eu vou lutar com ele. Os irmãos de Davi ficam tentando dissuadi-lo. O próprio rei fica com receio. É como se ele dissesse: ei rapaz, tu dá conta? Sem treinamento militar. É tão tremendo que Saul põe a sua própria armadura em Davi, ele não consegue nem andar direito. O que é que ele faz? Pega a sua baladeira potente, escolhe as pedras que ele quer, e ele chega diante de Golias e diz assim: tu vens contra mim com espada e lança. Ou seja, você confia nas tuas armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, então, luta contra Golias, ele o mata, corta a sua cabeça com a sua própria espada. Aquele Davi que se levanta não é mais o mesmo que chegou. As pessoas agora não olham para ele dizendo: esse franzino, magrinho, tão novo. Não, as pessoas olham para ele e dizem: esse é Golias, esse é Davi, aquele que matou o gigante. Porque quando você passa por certas situações na sua vida, você adquire autoridade e o respeito. Você cresce em autoridade diante de Deus e diante dos homens. Se você tem a oportunidade, por exemplo, de se consultar com um médico, você precisa fazer uma cirurgia como a minha. Tem um médico que já opera há 30 anos e o outro que acabou de se formar. Quem você vai querer que te opere? Quando eu fui fazer a minha cirurgia, ligamos para Belém, tinha o médico, o pai e o filho com o mesmo nome. A diferença é que tinha filho no final do que era filho. E nós fizemos um erro e marcamos a consulta com o pai. Cheguei lá, um senhor já de idade assim. E você via que o cara sabia o que estava falando, rapaz. Sente aqui, seu Heber, deixa eu lhe explicar. Desenhou a vesícula num papel. Falou qual era a função da vesícula, com que órgãos ela se relacionava, o que poderia acontecer comigo e tal e tal. O cara me explicou tudo, o cara sabia o que estava fazendo. Mas aí ele olhou para mim e disse assim: agora o senhor tem que entender, eu já tenho muitos anos de profissão e decidi não operar mais pela Unimed.
A minha cirurgia custa R$7.000. Só que eu tenho plano de saúde. Falei, eu não posso pagar isso. Já pagamos o plano de saúde, eu não vou pagar 7 mil para me operar. E aí eu descobri que o filho dele fazia a cirurgia pela Unimed. Semana seguinte marcamos a consulta, eu voltei com o filho dele. Entrei no consultório, o médico era gago. Eu já fiquei assim. Porque ele foi me explicar, ele dá umas engatadas. Eu falei, se esse homem engata na hora que ele está com bisturi na mão, ele vai falar com o enfermeiro, passa aí. E aí? Eu não senti firmeza no homem. Eu fiquei meio em dúvida. Sabe o que foi que salvou ele? Meu vizinho. Porque o meu vizinho tinha se operado com ele. E o meu vizinho, o seu Ademar, uma pessoa preciosa, disse assim, pastor, pode operar com fulano, ele me operou, ele é sensacional, cuidou bem de mim, olha, eu estou zerado hoje. Então eu olhei para ele gago, vi que ele não me passou a firmeza que o pai. O pai do homem era um lorde. O homem parecia que sabia de tudo mesmo. E ele está gaguejando, eu falei, rapaz, mas eu lembrei do meu vizinho dizendo, pode operar, que ele é bom. E aí estou eu lá na maca, me entregando nas mãos daquele homem. Porque ele tinha um testemunho de autoridade do que ele fazia. Alguém que eu conhecia, sabia quem ele era, havia sido operado por ele. Quando Davi chega diante de Golias, ele é um desconhecido, um menino sem treinamento militar. Mas quando Golias cai e Davi começa as suas pelejas, então as pessoas cantam, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Quantas pessoas disseram que eu não conseguiria pastorear, que eu não conseguiria dar conta de cuidar de uma igreja? Quantas pessoas disseram isso? E hoje a nossa aliança cresceu tanto nessa região, a ponto de nós termos 20 igrejas só no estado do Pará, além de uma nova igreja começando agora em Roraima. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te aprovar. Ele quer colocar você num lugar em que você será uma boa influência para outras pessoas. Moisés foi criticado por sua família, confrontado pelo seu povo, mas Deus sempre o respaldou porque ele estava lutando pelo cumprimento da vontade de Deus. Olha os desafios que ele enfrentou. Foi deixado no rio para ver se escapava da morte. Cresceu num lar como filho adotivo. Fugiu para o deserto porque havia matado um egípcio. Precisou vencer o medo de falar. Precisou confrontar a família que o criou. Precisou crer nos milagres de Deus. E assim, de experiência em experiência, foi crescendo. E se tornou um dos líderes mais poderosos da história bíblica. Moisés era um homem de tanta autoridade que há um momento que ele chega com Deus e ele tem uma conversa que eu acho fantástica. Eu acho tremendo, porque ele chega com Deus e diz assim, Senhor, o Senhor me pediu para conduzir esse povo, mas não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Se eu achei graça diante dos teus olhos, então que a tua presença vá comigo. Olha como o camarada é ousado, rapaz, até abusado mesmo. Não é, pastor Ezel? Se o Senhor está gostando de mim, se agradando de mim, ó, não me faz sair daqui sem o Senhor. Quando você pensa que ele parou, ele vai além. E o homem realmente era ousado, ele tinha uma autoridade. Ele diz assim, outra coisa, Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua face. O cara falou com Deus, o soberano. Sabe o que Deus faz? Deus não dá uma bronca nele não. Deus diz assim, olha, impossível alguém ver a minha face, continuar vivo. Em outras palavras, você não dá conta, mas eu vou te esconder, Moisés, na fenda da rocha. Eu vou passar por você. Você vai ver as minhas costas. Quem foi o outro homem na Bíblia que viu as costas de Deus? Quem foi que viu tamanha glória de Deus? Olha a autoridade desse homem diante do Senhor. Olha a autoridade de Abraão. Deus decide destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Aí Abraão está lá, o que é que ele faz? Senhor, espera aí, só um instante, por favor. Se tiver 50 justos, o Senhor destrói?
Por favor, senhor, 50. Falou, não destruo. Senhor, perdoe. Ele diz assim, perdoe a minha audácia. Se tiver 45, não destruo. Aí ele continua. Não, senhor, me perdoe mais uma vez. Eu vou continuar, eu vou abusar. Se for 40. E Deus diz, não destrua, até chegar em 10. Quando chega, se tiver 10, Abraão, eu não vou destruir. Ou seja, Deus podia dizer, rapaz, tu está pensando o quê, rapaz? Ei, eu tomei uma decisão. Mas não, Deus ainda explica amorosamente, tá bom, Abraão, se for assim, eu não vou destruir. Quantos homens com tamanha autoridade, eu vou te falar, meu irmão, eu quero ter isso. Eu quero orar e ser ouvido por Deus, sabe por quê? Porque de certa forma eu tenho construído um crédito no coração de Deus. Mas para você ter isso, você precisa ter uma vida realmente que condiz com aquilo que Deus quer para você. O que Deus tem planejado para que você seja respaldado. Porque os desafios, eles te acrescentam autoridade. E eles são oportunidades para você crescer. Através dos desafios, nós podemos nos autoavaliar. E assim desenvolver uma visão para as nossas vidas. Os desafios revelam quem nós somos de verdade. Diante de desafios, você vê alguém correr. Você já viu? Tem pessoas que realmente correm. Tem outros que paralisam. Tem alguém assim, não precisa levantar sua mão. Mas tem gente que quando, por exemplo, um medo de cobra, a cobra aparece, não consegue correr. Fica travado. Não é assim? Não tem gente assim? Irmão, eu vou te falar. Eu tenho buscado a Deus para ser esse tipo assim, apareceu a cobra, meu irmão, eu vou acabar com a raça dela. Se eu tiver com medo para chorar, eu choro depois, mas agora ela vai se ver comigo. Não importa. Faz acontecer, meu irmão. Mas tem gente que foge, que corre. Eu quero te dizer que nos desafios, nós precisamos lutar contra o medo. Não espere pela aprovação e o apoio dos outros para começar a lutar. Entenda que ninguém na vida conquistou tudo que tem sem oposição. Não existe um líder em toda a face da terra que tenha governado sem oposição. Com 100% de aprovação. Me fala de um presidente no mundo, um primeiro-ministro, um rei. Nem Jesus teve 100% da aprovação do povo. No meio dos desafios, entenda, se você quer crescer, se você quer conquistar, você vai ter que lidar com oposições. Às vezes espirituais, malignas, demoníacas, às vezes de pessoas ao seu lado, que querem o teu mal. Pessoas que te dão maus conselhos. Você vai ter que lutar contra as oposições da vida. Então não espere a aprovação de todos, não. Isso não vai acontecer. Davi sequer tinha o crédito do seu pai. Na verdade, ninguém acreditava em Davi, nem seus irmãos. Até para Samuel, o profeta, Deus teve que fazer um lembrete. Foi que Deus disse, ei, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. Samuel, eu vejo o coração. Para de olhar para a aparência dos fortões aí. Porque vai entrar um fraquinho aí, que não tem aparentemente condição de reinar, mas eu vou te dizer, esse cara tem um coração incrível. Esse cara tem um coração que eu vou poder usar. Eu vou poder fazer algo através da vida dele. Pare de sentir pena de si mesmo. E lute. Você não é um miserável, você é alguém importante para Deus. Receba cada oportunidade como uma forma de aprender lições. Se você errou, levante. Se você pecou, peça perdão a quem você precisa pedir. Peça perdão principalmente a Deus. E siga em frente. Mesmo que você tenha que recomeçar, siga em frente, porque Deus é amor, Ele já te perdoou. E Ele tem algo para fazer na sua vida. Quantas pessoas também estão querendo vencer seus desafios usando a ferramenta dos outros, as armas dos outros? Ei, irmão, escute. O desafio é personalizado. O seu, ele é para você mesmo. Não adianta não. Não adianta querer pegar carona na unção de alguém. Não adianta.
Tem desafios que são pessoais. E o que serve para mim talvez não sirva para você. O que serve para você talvez não sirva para mim. O máximo que alguém pode ser é uma referência, não um modelo. O modelo tem que ser Jesus, meus irmãos. Jesus é o modelo. Saul quis vestir a sua armadura em Davi, ele não conseguiu andar direito. Ele teve que lutar com as ferramentas que ele tinha, com aquilo que ele tinha na sua mão. Deus tem dado algo a você. Lute. Alguém uma vez disse para mim: pastor, o senhor pede perdão demais. Até hoje tem gente que me diz isso. Porque eu peço perdão fácil mesmo. E eu disse: eu vou continuar assim, porque pedir perdão me abre portas. Reconhecer que eu estou errado me abre portas. Sabe como você pode vencer os desafios entendendo as estratégias em oração, liberando palavra profética? Meu marido é um desgraçado. Não diga isso não. Diga assim: o meu marido vai passar por um encontro real com Jesus. O meu marido, ele vai ser um homem de Deus. O meu marido será transformado por Deus. Busque viver a palavra. Tenha comunhão com seus irmãos. Continue se congregando. Tudo isso é tão importante para que nós possamos vencer os desafios. E vou te dar exemplos práticos. Ao invés de ficar criticando a Globo, o que você acha de não mais assistir esse canal? Ao invés de ficar revoltado por causa do motorista que está devagar numa via rápida. Irmão, isso é uma coisa terrível. O camarada está devagar numa via que ele tinha que estar rápido, e você dá sinal de luz e ele não sai da sua frente. Alguém já passou por isso? Só eu. E quando você anda, parece que ele está no fantástico mundo de Bob. Quando você olha pela janela, tudo está maravilhoso. Mas eu vou te dar uma sugestão. Que tal, ao invés de ter vontade de fazer algo terrível com este homem, você simplesmente dá a seta para a direita e seguir sua vida? Ao invés de ficar reclamando sobre a comida da tua esposa, o que você acha de um dia você mesmo preparar o jantar para ela? Ao invés de ficar criticando o que as pessoas dizem no teu grupo de WhatsApp, em nome de Jesus, sai desse grupo. Para de ficar estressado, de ter problema. Olha o que fulano postou aqui, pelo amor de Deus. Sai disso, meu irmão, vai viver tua vida. O WhatsApp não sustenta ninguém, não. Aí a gente fica estressado. Aí você faz o grupo da empresa para falar de assunto da empresa, o camarada manda um vídeo lá que não tem nada a ver, um bodezinho dizendo eu te amo. Você diz, esse é um grupo da empresa, pelo amor de Deus. Ao invés de achar que vai demorar muito para se formar, o que você acha de começar logo a estudar para que o tempo passe? Ah, pastor, não vou estudar não, porque 4 anos para me formar em administração. Ei, irmão, os 4 anos vão passar, cidadão. Você querendo ou não, os 4 anos vão passar. Se você começar a estudar em 2018, você se forma em 2022. Se você não começar em 2022, você vai dizer a mesma coisa, estudo não. 4 anos é muito tempo para se formar. Ao invés de reclamar que você está muito gordo, o que você acha de jantar só um caldinho a partir de hoje? Lá em casa agora está assim. É só caldo, irmão. E depois que a gente tira a vesícula, não pode mais comer aquela picanha gordurosa. Porque é comer e correr para o banheiro, não tem mais jeito. Não tem mais aqui o negócio que separa, que filtra a coisa, sabe? Que te ajuda, não tem. Então assim, o que você acha de ter uma atitude? Agora é difícil, irmão. Minha esposa me traz aqueles caldos. Outro dia eu me senti quase um bode. Porque aquilo era verde. E muita coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu estou comendo? Na minha cabeça só estava o quê? Uma pizza de calabresa. Um hambúrguer lá, do meu irmão lá. Meu Deus, ô Senhor, faz um milagre. Eu não consegui, irmão.
Mas tem que fazer alguma coisa. Ao invés de esperar que seu marido seja um lorde, o que você acha também de se tornar para ele uma lady? Agora ele chega em casa, te encontra com a camisa do candidato da eleição passada e com aquela touca de meia calça. Você precisa se livrar disso, meu irmão, em nome de Jesus. Você quer que ele seja? Então seja você primeiro também. Vocês estão entendendo aqui que muitas vezes nós queremos vencer desafios, mas a gente está mais reclamando deles do que realmente agindo de uma forma concreta. Eu quero te dizer que os desafios também valem a pena quando eles são nobres. Eles vêm para a sua vida, não só para abençoar você, mas para abençoar as pessoas à sua volta. Tem um momento que Paulo e Silas estão presos, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começam a cantar. Há meio que um tremor, as cadeias se abrem. Mas você sabe que Deus não fez aquilo só para que eles fossem livres. Deus fez aquilo por um propósito ainda mais nobre: salvar toda a família do carcereiro, que ouve o Evangelho e se entrega a Jesus. Entenda que o que você está vivendo hoje, um dia, vai ser usado para abençoar outras vidas, para abençoar pessoas. Não permita que o cansaço te faça parar. Busque descansar na presença de Deus. Encontre um lugar em Deus onde você possa acessar a paz que excede todo o entendimento. E por último, eu quero te dizer, para que você vença os desafios da sua vida, a presença de Deus, ela é indispensável. Indispensável. A presença de Deus nos renova para continuar lutando. Então eu te digo, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não relaxe. Escute, eu vou repetir. Não relaxe em relação ao diabo. Não esqueça de que as derrotas nunca vêm de uma vez, elas chegam aos poucos. O diabo, ele é estratégico. Ele nunca te conduz logo ao pecado. Ele vai te levando pequenas situações até que você caia. Pastor, eu já caí. Eu cometi erros diante dos desafios da minha vida. Minha família foi destruída. Perdi meu emprego. Quebrei o relacionamento com o irmão que eu amava muito. Eu tenho problemas tremendos na minha vida. Eu quero que você entenda que Deus tem o poder de transformar toda maldição em bênção. Ainda há chance para a sua vida. Ele disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fica tranquilo, eu estou contigo. Deus tem aquilo que nós precisamos essa noite para vencer todas as circunstâncias que têm se apresentado diante de nós. E só Deus pode ser a tua esperança, a nossa esperança de que a vitória é certa. O salmista disse em Salmos 119, 116: sustenta-me, sustenta-me, Senhor, conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. A palavra de Deus diz, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, olhando para Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Eu sei que nós olhamos homens como exemplo também, mas nenhum homem pode ser um exemplo maior do que Jesus. Eu quero encerrar te dizendo que nós falamos aqui sobre alguns desafios que são terrenos. E os desafios dessa terra, meus queridos, eles são passageiros, eles são momentâneos. E eu quero te dizer que tudo isso está nos convergindo como um funil para nos levar ao momento em que nós vamos passar a eternidade com Jesus. Os desafios que você vive nessa terra não te aprovam para que você apenas viva aqui. Eles te aprovam para que um dia aprovado você possa entrar no reino dos céus. Entrar nos céus e morar eternamente com o Senhor.